Palavra da salvação. Senhor, dai-nos sempre desse pão. É o pedido que as pessoas fazem depois que Jesus apresenta ou fala sobre o pão descido do céu, que o Pai mesmo dará e que é Ele próprio, Jesus. Olhemos então, irmãos e irmãs, para este pedido que as pessoas fazem para Jesus, para nele então buscar orientação para a nossa vida a partir deste evangelho de hoje. Senhor, dai-nos sempre desse pão. Este evangelho, irmãos e irmãs, é a continuação do evangelho de domingo passado, quando nós vimos que Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, que comeram e ficaram satisfeitos. E hoje eles novamente procuram Jesus. Lembremos que no evangelho de domingo passado, os discípulos estavam cansados e Jesus pediu: vamos para um lugar deserto para que vocês possam descansar. Quando chegaram lá, as pessoas, as multidões lá estavam. Agora Jesus está novamente se deslocando e as pessoas continuam à procura de Jesus. E agora Jesus vai dizer o porquê elas estão à procura deles. Jesus vai dizer: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Qual é o sinal de que Jesus aqui está falando? O sinal da multiplicação dos pães. Aquele relato que nós ouvimos no domingo passado na liturgia. É claro, irmãos e irmãs, que eles também não tinham visto tantos pães ali para saciar toda aquela multidão. No entanto, todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda foi recolhido 12 cestos dos pedaços que sobraram. Jesus aqui está dizendo: vocês estão me procurando não porque viram sinais, não porque viram que eu milagrosamente, poderosamente multipliquei os pães. Vocês estão me procurando porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Vocês agora querem que eu passe todos os dias a oferecer e a dar pão para vocês. Assim, irmãos e irmãs, Jesus está pedindo que eles passem da simples fome que eles sentiam naquele momento e que foi saciada por Jesus para algo muito maior, a necessidade também de saciar o espírito e não apenas o estômago, a barriga. A barriga eles já tinham sido saciados, Jesus já tinha dado a sua palavra, agora eles correm novamente atrás de Jesus, porque querem que Jesus continue dando a eles e multiplicando aqueles pães. Inclusive eles dizem para Jesus: que sinal realizas? Que obra fazes? Será, meus irmãos e minhas irmãs, que multiplicar 5 pães para 5.000 pessoas já não é um sinal grande? Já não é um sinal suficiente? Eles vão perguntar para Jesus: que obra fazes? Que milagre realizas para que possamos ver e crer em Ti? Estão pedindo um novo sinal, maior do que aquele que Jesus já fez. E meus irmãos e minhas irmãs, este é o perigo e a tentação de sempre quem tem de buscar sinais. Sempre quer um sinal maior, nunca se contenta com o sinal já dado. Sempre quer algo maior, mais extraordinário, mais grandioso. Tenhamos o cuidado com esta tentação. Vejamos os pequenos sinais
que Deus vai nos dando a cada dia, as pequenas maravilhas, os pequenos milagres que a cada dia vamos vendo, vamos acompanhando, vamos percebendo. Irmãos e irmãs, basta olhar para cada um de nós, em toda a nossa estrutura, no nosso corpo humano, como é complexo o ato de ver uma pessoa. Para a gente é tão simples, porque a gente já se acostumou a ver todo mundo. Quando alguém tem uma dor na visão, que atrapalha a sua visão, que atrapalha a sua percepção, ela fica a se perguntar como algo tão simples que é enxergar alguém, eu não consigo. Escutar alguém, decodificar o som que aquela pessoa diz, entender aquilo que aquela pessoa diz, para a gente é tão fácil, para a gente é tão comum. Mas aquele que nasceu surdo nunca escutou um som, não sabe o que é a alegria de escutar um som, de escutar uma voz, de entender uma voz, de entender uma sílaba, de entender uma palavra, porque ele nunca teve a graça de escutar. Para nós falar é algo tão simples, é algo tão pequeno, e a gente não sabe quantos músculos a gente precisa movimentar em nossa boca, em nossa língua, para poder falar e dizer uma palavra. Somos um verdadeiro milagre, irmãos e irmãs, vindo da parte de Deus, para dar um sorriso. Quantos músculos se envolvem em nossa face? Veja quanto uma pessoa que teve um AVC, que ficou metade do lado paralisado, do corpo paralisado, para abrir a boca, para ela é uma enorme dificuldade, porque ela não tem mais o controle sobre aquela parte do seu corpo. Ela não tem mais o controle sobre o seu olhar, ela não tem mais o controle sobre a sua boca, sobre a sua língua. Meus irmãos e minhas irmãs, somos verdadeiros milagres. Cuidado para não estarmos pedindo milagres e mais milagres, cada vez maiores, cada vez mais extraordinários. E esse é o perigo de quem vem para a igreja sempre em busca de milagre, sempre em busca de uma cura. Eu quero a cura para este meu problema. Se Deus não resolve aqui, eu vou naquele outro lugar, vou naquele outro padre, vou naquela outra igreja, vou até naquele terreiro de macumba, se possível for, eu quero é o milagre. Cuidado, irmãos e irmãs, com esta tentação. Jesus multiplicou 5 pães, 5.000 homens comeram, sem contar as mulheres, como nos diz o Evangelho. E eles ainda perguntam: que obra realizas? Que milagre fazes? Para que possamos ver e acreditar em ti. Como se não tivesse bastado aquele milagre de multiplicar o pão para tantas pessoas famintas naquele dia saciarem a sua fome. Perguntam então a Jesus: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus é muito simples. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. É o que Deus quer, é que a gente acredite em Jesus, acredite na palavra de Jesus, confie na palavra de Jesus. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, a obra de Deus não é que a gente realize um milagre, não é que a gente expulse o demônio de alguém, não é que a gente realize uma cura, porque como dizia hoje à tarde, lá na comunidade de São Marcos, no assentamento, se Deus pedisse isso, faça um milagre, a obra de Deus é que você faça um milagre, aí você ia dizer: mas isso é muita coisa, eu não consigo, sou muito pecador, sou muito fraco, sou muito limitado, sou muito pequeno, não consigo fazer um milagre. Deus não pede milagre para nós, Deus não pede uma cura para nós realizarmos, Deus não pede que a gente realize a libertação do demônio de alguma pessoa que esteja possuída. Jesus diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar só depende de uma decisão da vontade. Eu quero acreditar, eu acredito, eu vou acreditar.
depende da decisão, depende da vontade, depende do coração. Não depende de um milagre, não depende de uma santidade grandiosa, que alguém possa dizer: eu não tenho este grau de santidade. A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Meus irmãos e minhas irmãs, é algo simples de ser realizado, mas é exigente também para ser feito. Acreditar em Jesus significa acolher a sua palavra, significa acreditar na sua palavra, significa querer seguir esta sua palavra. E meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia da igreja, temos primeiro a liturgia da palavra e depois a liturgia da Eucaristia. O pão que nos é oferecido como um verdadeiro alimento para o nosso corpo, para o nosso espírito. Mas não nos esqueçamos, a palavra também nos é oferecida como um pão para saciar a nossa fome. Tem muita gente que vem para a igreja, tem muita gente que se entristece na hora da comunhão, porque devido à sua condição de vida, não pode se aproximar da Eucaristia. Todos podem se alimentar da palavra. Todos podem se alimentar deste maná que o Senhor oferece para o seu povo. A palavra pode ser por todos acolhida. A palavra precisa então se tornar o nosso alimento também, fortalecer o nosso espírito. Não venha para a igreja somente para comungar na Eucaristia, ou não pense que aqueles que comungam na Eucaristia, porque têm esta graça, são mais santos do que você, que não pode comungar na Eucaristia. Todos nós temos acesso ao pão da palavra. Todos podem acolher, todos podem se saciar deste pão da palavra. Inclusive, aqueles que nem têm a capacidade de ouvir, da audição, pois temos aqui nossa irmã Raíssa, que sempre, uma vez por mês, está fazendo a interpretação em Libras. Não tem condições de ouvir, tem condições de ver e de interpretar e de entender a palavra de Deus, e a partir deste entendimento, alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito. Irmãos e irmãs, quanto respeito nós temos pela Eucaristia. Quando um pedaço de hóstia cai, rapidamente nós vamos ali, prontamente nós queremos cuidar de recolher aquele pedaço da Eucaristia que caiu no chão. Será que temos este cuidado com a palavra de Deus? Será que temos o mesmo respeito com a palavra de Deus? A igreja diz no seu documento que ela venera a presença de Jesus, tanto na palavra quanto na Eucaristia. São presenças diferentes, mas trata-se do mesmo Cristo, porque na Eucaristia é o seu corpo, sangue, alma e divindade oferecidos para a nossa salvação. Mas na palavra, trata-se de palavra de Deus, alimento oferecido para nós como um verdadeiro maná, que deve nos alimentar, que deve nos saciar. Respeito que devemos ter pela palavra de Deus, da mesma forma que temos pela Eucaristia. Quando chega o momento da consagração, inclusive tem aquele momento em que os coroinhas tocam a sineta, para que todos percebam, está no momento de consagração. Aqueles que podem, inclusive, neste momento se ajoelham em sinal de reverência à palavra de Deus. Como tem sido a nossa atitude de aqueles que se ajoelham diante da Eucaristia que está sendo consagrado, o pão e o vinho que estão se tornando o corpo e o sangue do Senhor? Como é a nossa atitude diante da palavra de Deus? Será que a gente não deixa caí-la também aí pelas estradas da vida? Será que a gente tem o mesmo respeito na hora em que a palavra está sendo proclamada? Por isso que aqueles que têm a missão na igreja de proclamar a palavra se tornam instrumentos de Deus. Devem fazer uma leitura que seja bem feita, que seja bem pontuada, que seja bem lida, porque quem está escutando tem direito a isso. Quem está escutando tem direito a uma leitura bem feita.
Quem está escutando tem direito a uma proclamação bem feita. Quem está escutando tem direito também a uma reflexão bem feita, que alimente a sua alma, que alimente o seu espírito. Irmãos e irmãs, devemos também ter o cuidado com a palavra de Deus. É alimento, é pão que Cristo oferece para nós. Pão acessível para todos, repito. Nem sempre a Eucaristia é acessível para todos, devido às mais diversas circunstâncias de vida da pessoa. O pão da palavra é acessível para todos. Deve nos alimentar, deve nos fortalecer, deve nos orientar, deve ser luz também em nosso caminho. Por isso este pedido que fazem a Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão, é o pedido que a gente precisa fazer. O pão da palavra, o pão da Eucaristia. Se não podemos nos aproximar do pão da Eucaristia, peçamos sempre ao Senhor: dai-nos sempre, Senhor, desse pão, o pão da palavra. Que a palavra sacie a minha fome, que a palavra sacie a minha sede, como o próprio Jesus termina neste Evangelho dizendo: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem se aproxima de Jesus não terá fome, não terá sede, e Jesus diz: nem mesmo morrerá aquele que comunga do meu corpo, que comunga do meu sangue. Também aquele que comunga da palavra do Senhor não morrerá, como diz São João na sua carta, passou da morte para a vida, porque entrou na vida de Deus. Façamos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus seja o pão oferecido para todos e cada um de nós. Não desperdicemos a palavra de Deus que nos é ofertada, oferecida em cada Santa Missa, como o verdadeiro pão que vem para saciar a nossa fome. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Seja esse sempre o nosso pedido elevado ao Senhor, e que a sua palavra nos fortaleça, nos alimente e nos sustente em nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, neste pedido que as pessoas fazem para Jesus e que deve ser também constantemente o nosso pedido. Senhor, dai-nos sempre desse pão.